Você gasta fortunas em campanhas, contrata agências, investe em ferramentas caras, mas o crescimento da sua empresa continua imprevisível, tá certo? O problema nem sempre é falta de esforço. Muitas vezes, na maioria das vezes, é falta de um sistema de crescimento. Eu sou Augusto Maciel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Growth Marketing, o que é e como aplicar esse conceito para além da modinha. Eu gosto de pensar no Growth Marketing não mais como um conceito da moda, mas sim como uma metodologia que empresas que crescem exponencialmente ano a ano utilizam. Se você quer transformar o seu marketing de centro de custo para centro de crescimento e o principal drive, ali, motor de crescimento da sua empresa, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente como você vai construir esse processo. Antes de qualquer coisa, vamos estabelecer aqui exatamente o que é Growth Marketing e o que não é Growth Marketing. Growth Marketing não é o Growth Hacking com um nomezinho bonito. Muito pelo contrário, na realidade. Acho que muito pelo contrário não, mas tem diferenças bem fundamentais entre um e outro. Porque muitas vezes o Growth Hacking ele vai tentar encontrar uma tática específica para um crescimento explosivo, um crescimento de curtíssimo prazo, né? O Growth Marketing é uma abordagem sistêmica, focada no crescimento sustentável e mensurável de empresas B2B. Enquanto o marketing tradicional vai se preocupar muito mais com uma parte mais institucional e comunicacional, campanhas de awareness e linguagens, mensagens bonitas, o Growth Marketing vai se preocupar com uma coisa: resultados mensuráveis em toda a etapa do funil, em toda a jornada de compra dos nossos clientes em potencial. A diferença entre os dois está principalmente na mentalidade de quem opera as estratégias. O marketing tradicional muitas vezes vai pensar em campanhas, e o Growth Marketing vai pensar, na maioria das vezes, em sistemas. O marketing tradicional vai medir impressões, alcance, por exemplo, e o Growth Marketing vai estar diretamente conectado com a receita do negócio. Tá, você deve estar pensando, tá bom, Augusto, mas como que isso impacta, o que isso interessa para minha empresa B2B? E eu te digo, porque o mercado B2B mudou drasticamente nas últimas décadas. Seus clientes em potencial pesquisam cerca de 67% da jornada de compra antes mesmo de interagir com uma pessoa da sua empresa. O ciclo de vendas médio aumentou 22% nos últimos 5 anos. E o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, subiu em todas as indústrias em média 60%. Nesse cenário, você não pode mais depender só de feeling ou de campanhas isoladas. Você precisa ser capaz de construir um sistema que vai fornecer para você o volume e a estrutura para você gerar receita com as suas vendas. Você vai precisar de um sistema que vai integrar cada ponto de contato da sua empresa com um cliente em potencial seu. E o Growth Marketing faz exatamente isso. Ele vai conectar aquisição, ativação, retenção, expansão e relacionamento, tudo isso dentro de uma só infraestrutura. E claro, olhando sempre para testes e otimizações baseadas em dados de forma recorrente. Como que você vai fazer para aplicar o Growth Marketing na sua empresa? Eu vou te dar aqui o framework completo que eu uso com os meus clientes, que segue em média 7 etapas. São 7 etapas que você pode começar a implementar logo após assistir esse vídeo mesmo. A primeira etapa é defina a sua North Star Metric. Esse é um termo que você vai escutar muito quando você começa a estudar sobre Growth, que é qual é essa métrica estrela norte, né? Métrica estrela do norte, ou seja, aquela métrica que é a estrela guia da sua operação. Qual que é essa métrica para sua empresa? Por quê? Porque toda estratégia de growth precisa de um norte, precisa ter um direcionamento. E você precisa escolher uma métrica que represente crescimento saudável para o seu negócio. Não podem ser métricas de vaidades, como visitantes na página ou seguidores no seu perfil do Instagram, no seu perfil do LinkedIn, por exemplo. Essa métrica tem que estar diretamente conectada com a receita. Para empresas SaaS B2B, que geralmente são as empresas com as quais eu gosto de trabalhar, e a minha métrica preferida é o MRR, que é a receita mensal recorrente. Ou seja, quanto dinheiro eu estou transacionando mensalmente das assinaturas e pagamentos que meus clientes estão fazendo. A ideia é fazer com que esse número cresça de maneira saudável dentro da sua operação com táticas de growth marketing. Para empresas de serviço, por exemplo, essa métrica pode ser o número de propostas enviadas ou até mesmo o pipeline gerado, né? O fluxo ali de leads qualificados que caem dentro do pipeline de vendas. E a sua meta, o seu objetivo é escolher uma métrica apenas. Só uma métrica para ser a métrica estrela guia da sua operação de growth. E aí todo experimento que você fizer, ele tem a missão de impactar essa métrica diretamente ou indiretamente. Na terceira etapa, a gente vai implementar uma cultura de experimentação. Se você conhece um pouquinho de growth, já ouviu falar de growth hacking,
você sabe provavelmente que a cultura da experimentação é muito grande. Então a gente precisa fazer testes continuamente e sempre duvidar daquilo que a gente tem estabelecido como status quo, como natural, como o correto. Porque muitas vezes o resultado vem da gente fazer testes e mais testes e mais testes e descobrir o melhor caminho para prover crescimento para a empresa. E aí o que você vai fazer? Você vai definir que para cada gargalo que você encontrar na sua operação, principalmente depois de estruturar seu funil pirata, você vai definir uma série de testes para você desenvolver nesses gargalos e desfazer os gargalos, claro. Eu gosto de usar o framework ICE, isso, que é um framework, claro, a sigla está em inglês, mas as letras querem dizer impacto, confiança e facilidade. Ou seja, você vai pontuar esses testes em impacto, confiança e facilidade de serem executados. Cada experimento vai receber uma nota de 1 a 10 nesses critérios. Você vai somar esses pontos e vai optar pelos testes daqueles que têm maior pontuação, porque eles vão ser os mais fáceis de fazer, os mais confiáveis de dar resultado e os que vão causar mais impacto no final do dia para a sua operação, para o seu gargalo de growth. Um exemplo prático aqui que eu posso te passar é, por exemplo, você tem um alto volume de pessoas visitando o seu site, mas a taxa de conversão, a taxa de cadastros ali está muito baixa. Um teste muito simples para você fazer é mudar os CTAs dos seus botões no site, ou até aumentar o número de CTAs, reposicionar esses CTAs dentro do seu site. São alguns testes que você pode rodar e pode eventualmente ver um resultado, ver um crescimento a partir desse teste. O ideal é que você faça um experimento por vez, tá? Para você conseguir isolar esse experimento, medir tudo que for possível junto desse experimento e escalonar aquilo que funciona. A quarta etapa é integrar marketing e vendas. Não existe growth marketing que não se preocupe com vendas, tá? Existiu uma era do marketing nas empresas onde o marketing se posicionava como uma função, um braço ali muito de comunicação. Então era o braço, era a área da empresa voltada para a comunicação. E não é só isso, tá? O marketing ele tem que estar diretamente conectado com a receita do negócio, com as vendas, tá? Eu gosto sempre de estabelecer, quando eu chego numa empresa, vou prestar uma consultoria, vou ajudar, vou fazer algum projeto, eu gosto de chegar nessa empresa e construir um comitê de receita, um comitê de growth, que vai unir ali as lideranças do time de marketing, as lideranças do time de vendas e as lideranças do time de relacionamento com o cliente. São esses três times que juntos, trabalhando juntos, eles são capazes de prover crescimento para a empresa. Então é muito importante você pensar que o marketing tem que andar lado a lado com o time de vendas. Então você vai ter que definir o time de marketing com o time de vendas, vai ter que definir exatamente, por exemplo, o que é um lead qualificado? O que o time comercial considera um lead qualificado para ele trabalhar e conseguir tirar desses leads, desses contatos, uma conversão, uma venda? Como que acontece essa passagem de bastão quando esse usuário, essa pessoa, ela está com o time de marketing? Em que momento o time de marketing passa o bastão para o time de vendas? E como acontece esse processo? Esse processo é automatizado pelo CRM? Esse processo é mais manual? Como que são as etapas que levam a esse processo acontecer? E por fim, claro, do lado de vendas, qual que é o follow-up esperado? Qual que é a continuidade esperada que eles vão dar para esse contato que chegou, né? Ele vai ligar primeiro, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail? Qual que é o passo a passo que ele vai seguir? É muito importante definir isso, porque sabendo o final, você consegue estruturar melhor o começo e identificar no começo quais são as oportunidades de melhoria para que você sempre melhore lá também o resultado final. Outro ponto relevante é que você vai ter que criar SLAs claros. Por exemplo, um SLA claro, marketing entrega X leads semanalmente, X leads qualificados semanalmente para o time de vendas. Outro CLA, por exemplo, a vendas faz o contato em até Y horas de ter recebido o lead. E aí o time de vendas dá um feedback da qualidade do lead para o time de marketing em até Z horas, por exemplo. Então você vê, esses são SLAs que vocês combinam para ter uma melhoria da eficiência operacional do time de growth, que vai combinar ali o time de marketing e o time de vendas e o time de relacionamento, sucesso do cliente, e a experiência do cliente, como quiser chamar aí na sua empresa. Se você não tiver esse alinhamento, o time de marketing vai gerar leads que o comercial não vai considerar qualificado e vai reclamar. Sem esse alinhamento, você vai começar a gerar leads muito desqualificados que não vão converter nas etapas iniciais,
ou o time de vendas vai reclamar da qualidade desse lead no final lá, porque o lead está chegando muito desqualificado. Então é importante ter esse alinhamento entre os dois times para garantir que você entregue maior eficiência possível nessa seção, nessa área de growth aí da empresa. O quinto ponto aqui é a automatização da nutrição. No B2B, o ciclo de vendas costuma ser mais longo. Os clientes em potencial eles precisam de muitos pontos de contato antes de efetivamente converter, antes de efetivamente comprar ou fazer a contratação da sua ferramenta. Aqui entra a automação de marketing. Você vai precisar criar fluxos automatizados baseados em comportamento. Por exemplo, se o usuário visitou a página de preço da sua solução, ele vai entrar automaticamente na sequência A, por exemplo, do seu CRM. Se o usuário baixou um e-book, por exemplo, ele já vai entrar na sequência B. E se ele assistiu uma demo, por exemplo, ele pode entrar na sequência C. Então, cada ação que o usuário toma no seu site, se relaciona com o seu conteúdo, seu material, você vai, a partir dessa relação, dessa ação dele, jogar ele para uma sequência específica, com base naquilo que ele já tem interesse. Por exemplo, cada sequência tem um objetivo específico, como educar, qualificar ou acelerar a decisão de compra. Não é necessariamente sobre bombardear de e-mails, tá? É sobre entregar valor no momento certo da jornada de compra daquele usuário. O sexto é muito importante, que é o meça o que importa. As métricas de vaidade são os inimigos do growth marketing. Focar nas métricas certas é crucial. Para B2B, as métricas essenciais vão ser o CAC, o LTV, o payback, a conversão por etapa do funil, a velocidade do pipeline e o NPS ou CSAT aí, dependendo da sua solução. E aí, para isso, você vai ter que criar dashboards simples de visualização e acompanhar diariamente, até semanalmente, esse fluxo de informações. Com base nisso você vai identificar as tendências e sempre ajustar a estratégia baseada em dados que você recolheu, não em suposições, não em achismos, ok? A sétima etapa é otimize retenção e expansão. Adquirir um cliente novo custa entre 5 a 25 vezes mais do que reter um cliente ativo. O Growth Marketing inteligente ele foca muito na retenção e expansão com a carteira de clientes. Por isso você tem que ter um time de sucesso do cliente muito bem estruturado para fazer essa retenção e expansão. É interessante que você monitore a saúde do seu churn, ou seja, quantas empresas estão saindo da sua base e mapeie os principais motivos para essas saídas, essas desistências, para você começar a trabalhar em cima das principais objeções e motivações da perda de clientes. É interessante também que você crie programas de upsell e cross-sell, baseados no uso e no resultado aí da sua solução, da sua plataforma, da sua ferramenta. Um cliente satisfeito ele não só renova, ele se torna também uma ferramenta de crescimento para a sua empresa. Ele vai ser capaz de trazer novos clientes para você, se ativado da maneira correta. E quais ferramentas você precisa para fazer isso funcionar direitinho? Você não precisa de um stack muito complexo para começar, tá? Quanto mais avançado for sua operação, mais complexo tem que ser o seu stack. Mas para começar, é muito importante você ter um CRM. E um CRM integrado com a sua automação de marketing já. Isso vai avançar bastante para você algumas casas em relação à complexidade de implementação. Eu costumo recomendar aqui HubSpot, Pipedrive, RD Station, mas tem muitas opções no mercado aí que você pode usar, muitas opções com custo menor, opções com custo maior, tudo depende da sofisticação da sua operação atualmente. Para análise das informações e do fluxo de dados, é importante que você use o Google Analytics 4, que você use o Google Tag Manager no seu site, que você use o Hotjar para fazer mapeamento de mapa de calor da usabilidade do seu site, que você use o Google Data ou Looker Studio aí para você montar os dashboards e visualizar o que está acontecendo. E o bom dessas ferramentas que eu citei é que a maioria delas são gratuitas, com exceção do Hotjar, mas o Hotjar você consegue usar bastante também no modelo sem custo, modelo freemium ali, que você usa parcialmente e não paga por um bom tempo. Depois, se você quiser escalar, você consegue pagar, mas dá para usar sem gastar nada por enquanto. E é importante sempre lembrar, tá, que ferramenta não faz growth marketing. Não adianta ter a ferramenta boa se o sistema e a mentalidade não estão alinhados com a metodologia. O que vai fazer growth marketing é um sistema bom, pessoas bem alinhadas e treinadas para fazer isso acontecer. E também, claro, ter processos consistentes. Growth marketing, no final do dia, não é sobre fazer mais coisas. É sobre fazer as coisas certas, na ordem certa, na medida certa, para prover crescimento para sua empresa. A diferença entre empresas que crescem 20% ao ano de empresas que crescem 200% ao ano, nem sempre é só de orçamento. Muitas vezes é de metodologia, é de sistema, é de estrutura, de como usar, bem usado, a estrutura e construir uma estratégia de crescimento escalável. Por isso, comece com uma métrica principal,
Mapeie todo o seu funil, teste uma hipótese por semana, integre marketing e vendas, automatize a nutrição, meça os resultados, otimize aquilo que deu certo. Faça isso por 90 dias consecutivos e eu tenho certeza que você vai perceber um crescimento exponencial dos resultados da sua empresa. Se você quer se aprofundar em Growth e construir uma operação de crescimento previsível, aproveita e já curte esse vídeo e se inscreve aí no canal. Aproveita e pega no primeiro link da descrição aí do vídeo o template de Growth 30, 60 e 90, que vai te ajudar a guiar na estruturação da sua operação de Growth pelos próximos 90 dias dentro da sua empresa. Quero aproveitar e pedir para você me seguir também nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para você. E se você tem uma empresa B2B e quer implementar um sistema de Growth completo, lembre-se sempre do meu mantra: mais receita, menos vaidade. Não tem como dar errado. Vou aproveitar e deixar outro vídeo para você assistir aqui depois desse aqui, hein? Te vejo no próximo vídeo.